Para que serve a declaração de imposto de renda e como é que tu pode restituir mais todo ano? Sou a Natália Lizzoni, sou educadora financeira. Nesse vídeo eu quero trazer algumas regras desse jogo para tu poder jogar melhor. Ninguém me ensinou a fazer declaração de imposto de renda, eu aprendi, como a maioria das pessoas, na prática. Primeira vez que me mandaram informe de rendimento, eu fui copiando os nomes, olhando os nomes e achando o equivalente lá nos negócios da Receita. E fui passando os valores, foi isso que eu fiz. Só que no final eu fiquei na dúvida se era aquilo mesmo que tinha que fazer. Pedi para um amigo meu que trabalhava comigo, tinha um salário mais ou menos parecido, para ele me mandar o dele para conseguir fazer uma comparação. E assim que eu fui fazendo por alguns anos, sem saber muito bem o que eu estava fazendo. Aí eu até errei um negócio, passei anos sem falar meus bens, depois que eu descobri que eu tinha que colocar lá. Mas ninguém ensinou, né? Foi isso. Eu só fui entender como é que funcionava anos depois, quando eu parei de trabalhar e fui atrás de aprender a investir, de usar melhor o meu dinheiro. E daí eu fui entender como é que eram as regras daquele jogo, para que servia aquela declaração. E eu sou engenheira, né? Então eu gosto de fuçar nas coisas, de entender como é que as coisas funcionam. Então demorou, mas um dia eu fui fuçar lá na parte do imposto de renda para entender como é que funcionava. Lembrando que eu não sou contadora, então assuntos mais complexos que isso, pergunta para o contador. Para que serve a declaração de imposto de renda? Para a gente repassar o ano e ver se a conta fechou. Durante o ano, tu vai recebendo o teu salário e aquele salário vai ter as deduções. Mas tu pode ter um outro salário que vai ter outras deduções. Ou tu pode ter tido um ano com muitos gastos médicos. Então, na hora da declaração é quando tu vai somar todas essas rendas, vai descontar tudo que for possível e vai calcular o imposto que tu deveria ter pago naquele ano. E vai comparar esse valor com o que tu realmente pagou, para saber se tu vai ter que pagar mais ou restituir. E aqui eu preciso te lembrar que brigar com a realidade não resolve nada. Não adianta nada tu achar que é injusto as faixas de imposto, tu achar que não deveria ser assim, não muda nada. Então é melhor a gente entender como é que as coisas funcionam para conseguir usar as regras a nosso favor. E esse é um vídeo que eu vou ter que aprofundar um pouco mais, então se tu gosta só de assunto muito superficial, se tu tem alergia a números, se tem alergia a simulador, então pode passar para o próximo vídeo, que esse aqui não é para ti. Já se tu quer entender como é que o teu dinheiro pode trabalhar mais para ti, se tu quer fazer bom uso do teu dinheiro, eu vou explicar isso tudo aqui da forma mais fácil possível. Fica comigo. Eu vou abrir aqui o simulador da Receita porque eu acho que facilita muito a gente enxergar na prática como é que as coisas funcionam. Esse aqui é o simulador da Receita, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo caso tu queira brincar também. Ele sempre vai abrir no cálculo mensal, tu pode pegar teu holerite mensal e jogar os valores aqui para testar. Eu prefiro fazer isso no cálculo anual usando o informe de rendimento. A primeira coisa que eu descobri é que, por exemplo, se tu diz que tu está na faixa de 27,5% de imposto, isso não quer dizer que tu está pagando 27,5% em cima de todo o teu dinheiro. É só em cima de uma parte dele. Vou te mostrar na prática aqui. Vou usar valores reais, tá? Então, aqui os valores de uma pessoa real, que ela recebeu no ano 155 mil. Então, aqui na parte de impostos, ele vai pegar esses 150 mil e vai distribuir nessas faixas. Os primeiros 22.800 vão cair nessa primeira faixa, que a alíquota é zero. Não paga imposto nos primeiros 22.800. Os próximos 11 mil reais vão entrar na segunda faixa, que é 7,5%, e vai pagar 830 reais de imposto. E assim vai colocando nessas faixas, e o restante do dinheiro é que vai cair todo na faixa de 27,5. Mas os primeiros 50 e poucos mil vão ser nessas outras faixas. Então ele distribui nessas faixas, faz o cálculo de cada faixa e no final essa pessoa que deveria ter pago no ano 32 mil e quase 200 reais. Foi isso que eu descobri das faixas. Ninguém tinha me explicado isso e pode ser que fosse burrice minha, mas eu achava que quando tu pagava 27,5, tu pagava 27,5 em cima de tudo, né? Mas não é. Tanto que ele mostra aqui no final, ó, apesar de estar na faixa de 27,5, a alíquota efetiva, na verdade, tu está pagando 20,76% em cima daquele do 155 mil. Só que o governo é um pouco mais bonzinho que isso, ele não pega a renda e coloca direto aqui. Primeiro a gente tem uma parte de deduções. Aí aqui a gente já tem aquelas duas escolhas, simplificado ou completo. Na simplificada, como é que funciona? A gente pode deduzir 20% do valor que a gente recebeu. Então, no caso aqui, 20% de 155 mil daria 31 mil reais. Só que existe um teto para isso, que é 16 mil e uns quebrados. Então, como na simplificada a gente tem esse teto de 16.700 e uns quebrados, pegaria esse 105, vou até fazer a conta aqui para ti. Seria 155 mil menos 16.754 reais. Então, pegaria esse 138.246, vou voltar para o simulador, 138.246, e isso que entraria naquela faixa, naquelas faixas lá. Então, essa pessoa que recebeu 155 mil no ano, optou pela simplificada, na verdade teria que pagar 27.500 de imposto, e eu sei que ela pagou 26 mil. Então, no caso da simplificada, ficou faltando 1.500 reais. Então, na hora da declaração de imposto de renda, ela teria que pagar 1.500 reais extra.
Isso seria simplificada. Vamos para a completa. Na completa, a gente volta para os 155 mil aqui e coloca as deduções. Então, ela pagou de previdência oficial. Vou abrir aqui os valores certos. R$ 16.135. Essa pessoa tem um filho, que dá mais uma dedução de 2.200 e alguns uns quebrados. Despesa com instrução, teve, e só que tem um teto aqui de 3.500, então é esse valor que eu vou colocar aqui, 3.561,50 centavos. Despesa médica, eu estou vendo aqui que ela teve R$ 3.800 de despesa médica. E é isso. Essas são as deduções reais dessa pessoa. Então, pegaria esse 155, diminuiria essas deduções, que é 25 mil, e colocaria nas faixas lá de imposto. Isso quer dizer que no ano, pela completa, ela teria que ter pago 25.100. Só que ela pagou, lembra, 26 mil reais. Então, no caso da completa, ela restituiria 900 reais. Essa é a conta. E é por isso que, às vezes, na simplificada a gente paga, na completa a gente recebe, ou o contrário, porque depende dos valores que tu tem para deduzir. Mas agora vamos para a parte legal, porque é aqui que entender as regras faz com que a gente possa ter vantagens. Tá vendo que aqui está escrito previdência privada? A gente pode investir um dinheiro e esse dinheiro fazer com que eu restitua mais. Só vale aqui PGBL, tá? Eu vou colocar um vídeo explicando melhor sobre as previdências, explicando realmente como restituir mais. Não é o intuito desse vídeo, eu só quero mostrar que isso existe. E daí, se tu quiser ir atrás, o outro vídeo lá sobre previdência explica um pouco mais detalhadamente. Mas aqui, o que acontece? Por exemplo, se essa pessoa aqui tivesse colocado 5 mil reais na previdência privada, no ano ela já teria que ter pago, na verdade, 23.700 de imposto. Então, ela restituiria 2.300. Então, ela já restitui mais simplesmente por ter investido. Olha que mágico isso. E se ela tivesse investido 10 mil reais? Aí ela teria que ter pago no ano 22 mil reais de imposto e, na verdade, ela pagou 26, restituiria essa diferença. Então, quanto mais tu colocar aqui, mais tu restitui. Mas tem um limite, tá? O máximo que a gente pode colocar, o máximo que a gente pode usar aqui é 12% dos rendimentos tributáveis. Então, vou voltar para a calculadora. 155 mil vezes 12 divididos por 100, né? Para ver quanto que é 12% de 155 mil. No máximo, essa pessoa pode investir em PGBL 18.600. O valor que ela passar disso não serve para nada. Então, fica no limite, tá? No máximo, 18.600. Então, vou trocar aqui, vou colocar que ela investiu 18.600 na previdência privada. Isso quer dizer que no ano ela deveria ter pago de imposto 20 mil reais. Como ela pagou 26, no caso, ela vai restituir 6 mil reais agora. Na completa normal, ela estava restituindo 900 reais. Por investir 18.600, ela está restituindo 5.100 a mais. Olha como a gente pode usar isso a nosso favor. Mas olha uma coisa que aconteceu, aquela pessoa continua na faixa de 27,5% de imposto, só que aqueles 18 mil saíram dessa faixa. Então ela deixou de pagar 27,5% de imposto em cima daqueles 18 mil. E olha aqui, apesar de estar na faixa de 27,5%, a alíquota efetiva, na verdade, ela está pagando de imposto 12,89% em cima do salário total. Mas qual é a pegadinha aqui? Porque alguma coisa tem. Tem, né? Tu tá trocando esse imposto de agora para depois. Ou seja, quando tu for resgatar essa previdência, tu vai pagar imposto em cima de todo o dinheiro, não só em cima do que rendeu. De uma forma geral, nos investimentos a gente vai pagar imposto em cima da rentabilidade, só do que rendeu. No caso do PGBL, a gente paga imposto em cima do todo. E é por isso também que a gente não pode, por exemplo, se o meu limite ali era 18 mil, não tem por que eu colocar 30 mil aqui, porque eu vou ter que pagar imposto em cima dos 30. Então eu fico no limite, nos 18 no máximo, e o resto eu posso colocar num VGBL, que não é assim, que vai pagar imposto só em cima do que rendeu. E não vai me servir para nada aqui no imposto de renda. Então a gente tem que entender as regras para conseguir fazer isso direito, tá? Mas vale a pena fazer essa troca de imposto se lá no final vou ter que pagar em cima do todo? Se tu tiver paciência, se esse dinheiro for para longo prazo, vale a pena sim. Porque hoje tu está economizando 27,5% de imposto, tu estaria pagando 27,5% de imposto em cima desse dinheiro. Aí tu restitui esse dinheiro, põe ele para trabalhar para ti, deixa, e na tabela regressiva do imposto de renda a gente pode chegar a 10% de imposto depois de 10 anos. Então tu está trocando um imposto de 27,5%
pegando esse dinheiro, colocando ele para se multiplicar para ti, e lá no final tu tá pagando 10% de imposto. Então é uma troca bem interessante. Então é para isso que serve a declaração de imposto de renda, para que a gente consiga olhar para o ano e ajustar essa conta, ver se eu paguei imposto demais e eu preciso restituir agora, ou ver se eu paguei imposto de menos e agora eu vou ter que pagar a mais. E também para poder fazer essa jogada de investir um dinheiro e fazer esse dinheiro me dar mais dinheiro, restituir mais, além do tempo que ele vai ficar trabalhando para mim, né? E eu sei que o vídeo de hoje foi um pouco mais complexo, mas o vídeo de hoje foi para os fortes, foi para aquele pessoal que realmente quer entender como é que funciona a vida, o dinheiro, quer fazer o dinheiro trabalhar melhor. Então, parabéns se tu chegou até aqui, parabéns se tu teve essa persistência de entender isso aqui tudo para conseguir usar melhor o teu dinheiro, para conseguir entender as regras do jogo para jogar melhor. E se tu chegou até aqui, escreve aqui nos comentários. Eu vi tudo, só para eu saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo mais profundo ou se eu volto para os superficiais. Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários que eu te respondo. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like, te inscrever no canal e até a próxima. Vamos para a terceira gravação, porque no primeiro o Zoom deu pau, no segundo o OBS deu pau. Vou gravar. Boa sorte para mim.